Mancini. A gente sabe que você é um cara muito criterioso, um profissional competente, decente mesmo. E a torcida do Vitória vem fazendo algumas críticas ao Botelho, né? Quando ele entra e tudo, ele agora vai entrar no time, não é? Como é que você vê isso? Olha, eu vejo da seguinte forma, é lógico que o torcedor ele gosta mais de uns do que de outros, mas eu acho que acima de tudo ele tem que gostar do Vitória, né? E todos os atletas que aqui estão tentam fazer o melhor que podem, né? Eu, de maneira alguma, escalaria alguém que eu não visse durante a semana empenho, dedicação, superação. Se o atleta ele vai bem ou mal no jogo, é por uma série de detalhes, de razões, né, que muitas vezes a gente consegue julgar e outras vezes a gente não consegue, né? Então, que seja dado a todos os jogadores, e eu não vou aqui falar de nenhum especificamente, mas que seja dado a eles a oportunidade deles poderem entrar em campo e mostrarem que eles querem mudar a situação. O Vitória hoje está numa situação dentro da tabela que nos incomoda, a gente não quer estar ali, a gente quer estar um pouquinho acima, e para isso, logicamente, a gente tem que contar com o apoio do torcedor também. Bom, Mancini, jogando em casa, Vitória fez sua última partida bastante aberto, né? Jogando com 3 atacantes. Agora você pega um time que está em crise, está na zona de rebaixamento, é o pior ataque do campeonato, enfim, técnico lá cai, mas não cai. E o Vitória está faltando um pouquinho, não sei o que é, para chegar e conquistar. Foi assim contra o Botafogo, contra o Vasco. Diferentemente do ano passado, teve 8 vitórias. Você acredita que agora chegou a vez de Vitória conquistar seu primeiro triunfo fora de casa? Olha, é lógico que todos os jogos a gente acredita nisso, né? Mas do outro lado, embora tenha uma equipe que está na zona de rebaixamento, é o Santos, com jogadores de peso, recheado de bons atletas, né? Então é lógico que todo jogo passa a ser uma decisão de campeonato até a parada da Copa, porque todos sabem que todas as equipes querem somar o maior número de pontos até lá, para que possam, durante essas 5 semanas que nós vamos ter, né, de paralisação, de darem uma incrementada na sua equipe, de darem uma ajustada, de poderem descansar os atletas. Então este é um jogo muito importante. O Santos, eu assisti o jogo do Santos ontem, o Santos ele teve alguns problemas, mas é uma equipe forte, com jogadores agudos que atacam muito. Acho que o Vitória tem feito jogos bons. O segundo tempo diante do Inter foi muito bom, essa é a verdade, com muita intensidade, mas a equipe acabou pecando no último lance do jogo, né? E que isso não aconteça mais, que o Vitória consiga, mesmo atuando fora de casa, ter uma intensidade de jogo que possibilite você incomodar a equipe adversária o tempo inteiro. A gente pode dizer que o Santos é um adversário sob medida, pela pressão que está lá, jogar em casa, precisando desesperadamente vencer o Vitória. É o adversário que o Vitória precisa agora para conseguir mais 3 pontos fora de casa? Olha, é difícil você falar alguma coisa antes da partida, né? Por mais que a gente faça algum tipo de projeção, às vezes você chega na partida e se depara com uma situação diferente daquilo que todo mundo pensou, né? O Santos jogando na Vila pressionado, ele é uma equipe muito perigosa, mas ao mesmo tempo ele também vai te dar oportunidades no jogo, né? Eu acho que o Vitória tem que ser inteligente o suficiente para saber que neste momento tem uma boa possibilidade diante do Santos dentro da Vila Belmiro, porque dificilmente a gente vai enfrentar o Santos numa situação assim, né? Normalmente o Santos está bem colocado, o Santos tem times que fazem boas campanhas, o que não é este momento da equipe, né? Então por isso a gente tem que tentar aproveitar. O que eu vejo diariamente aqui é uma superação muito grande dos atletas. Hoje eu tenho que falar isso para que todo mundo saiba que eu tenho um elenco reduzido, né? E, infelizmente foram muitas lesões, muitas suspensões também ao longo de todo o ano. Eu vou até citar um caso aqui, o Rainer, que é um atleta super dedicado, tem que passar por uma intervenção cirúrgica e foi diagnosticado no joelho que ele tem que fazer uma intervenção cirúrgica. O atleta não quer fazer, o atleta quer jogar
e falou que faz, se tiver que fazer, que faça na parada da Copa. Então eu vejo a dedicação, a superação dos atletas, entendeu? Por isso que eu acredito, que eu sigo muito confiante que o Vitória tem totais condições, mesmo com elenco reduzido, com poucas peças, de fazer esses últimos jogos bem feitos, porque a parada da Copa pode significar a chegada de outros jogadores, e aí a gente tem uma janela que se abre, e a possibilidade do Vitória se fortalecer para a segunda etapa do campeonato. Bom, uma coincidência, você vai pegar os 2 próximos jogos do Vitória, são 2 jogos contra 2 equipes que você já treinou, o Santos e a Chapecoense. E você citou o Rainer. Bom, ele volta para o time, né? A pergunta é, quem sai? Você deve tirar um atacante, né? Você não vai entregar o time aqui, mas seguramente você deve ter 2 a 3 mudanças para esse jogo. Eu não tenho o Jefferson, né? A entrada do Botelho, ela é automática. O Rainer volta à equipe, porque o Rainer ele consegue me dar uma sustentação tática muito interessante. Ele é o cara que me corrige ao longo do jogo algumas peças que são um pouco mais frágeis em termos de marcação, mas que conseguem jogar. Eu acho que o Vitória tem que ter um equilíbrio que tem sido visto nos últimos jogos, né? O fato da gente ter empatado lá diante do Botafogo com sabor de derrota, porque nós podíamos ter ganho a partida, e o fato da gente ter perdido do Inter num jogo onde nós tivemos 5, 6 oportunidades para matar o jogo e para somar mais uma vitória. Então talvez a gente estivesse falando de 6 pontos e a gente somou 1. Essa é a dificuldade do Campeonato Brasileiro. Você enfrenta equipes que do outro lado tem jogadores também que, mesmo quando os seus times não estão bem em campo, eles têm a capacidade de decidir partidas. Então, por isso é que o Rainer é uma peça importante, porque ele acaba puxando todos os jogadores a correrem o tanto que ele corre em campo. Então ele passa a ser um referencial, e em comparativo às partidas que ele joga, nós temos um índice maior de distância percorrida, exatamente porque ele chama atenção para isso. Bom, o Vitória hoje tem a pior defesa ao lado do Chapecoense, tem 15 gols. Agora, em compensação, mesmo você perdendo todos os seus atacantes ao longo do ano, você tem o 2º melhor ataque do brasileiro. Então, esse é um contraste que me incomoda um pouco. Não o fato da gente ter o 2º melhor ataque, porque mesmo quando a gente tem dificuldades para escalar o ataque, a nossa equipe tem uma chegada interessante, ela tem velocidade, ela tem imposição ofensiva, mas defensivamente a gente tem tomado muitos gols, e é um problema que nós temos que achar o equilíbrio, né? A partir do momento em que você tome aí, vamos supor que nós tivéssemos feito esse número de gols e que tivéssemos tomado 2 gols a menos ou 3 gols a menos, talvez significaria vitórias alcançadas. Agora, o elenco está sendo formado, a gente sabe que a maioria aí é germano, jogador do Uruguai, Paraguai, tudo da América Latina aí que está chegando aí, a turma, o caminho que está chegando de reforços. Isso demora um tempo para você se adaptar, o Willis se adaptarem aqui. Você acha que esse período da parada da Copa dá para adaptar? Porque depois vem um Paraná aqui, você já deve estar pronto, assim, afiado, porque depois é que o bicho pega, né, Mancini? Com a chegada de novos jogadores, sejam eles estrangeiros ou não, nós vamos ter um tempo de treinamento. Agora, a adaptação do jogador a um novo país ou a um novo clube depende muito do pessoal, depende do cara, depende de como ele enxerga. Às vezes a gente olha e fala assim, não, esse atleta vai se adaptar fácil. Aí o cara vem para uma cidade diferente, para uma alimentação diferente, para um idioma diferente, vem com a família, a mulher e os filhos não falam o idioma, tem um pouco de dificuldade no começo, a criança não quer ir para o colégio, então tudo isso tira a concentração do jogador. Então tem uma série de variáveis que acontecem e que a gente tem que estar atento a tudo isso. Mas há uma condição diferente dos outros anos, que é o tempo que a Copa do Mundo vai nos dar de treinamento. Bom, para a gente encerrar aqui, Mancini, você acha que 4 ou 5 atletas só resolve o seu problema até o final do ano? Você já pode perder o Rainer, é mais um aí, atleta, enfim. 4 ou 5 atletas, você acha que é o necessário para tocar o resto do campeonato? Então, eu acho que a gente não pode estar apegado a número, a 4, a 5, a 6, porque
existem posições onde a gente tem muita carência, existem outros que nós temos o término do contrato. Então, eu acredito assim, que tem que chegar, a gente tem que dar uma oxigenada no elenco, para que esses que estão aqui se sintam fortalecidos também. Então, a chegada de novos jogadores, ela dá uma oxigenada no ambiente também, e isso é importante para que você tenha um time com ambiente saudável, que possa entrar em campo, que tenha peças de reposição, que o cara que estiver sentindo possa ficar 1, 2 jogos de fora. O contrário disso é a gente ter que usar, ter que espremer a laranja até o último gole, sendo que o cara já está desgastado emocionalmente e tem que entrar em campo para jogar. Sem um diretor de futebol, o Mancini também está no limite máximo? Então, cara, assim, ó, com muita sinceridade, eu não entro nessa parte, eu me dedico e foco no departamento de futebol, eu não posso pensar mais do que isso, porque senão eu estaria sobrecarregado e sobrecarregando pessoas que também não tem nada a ver, que são os atletas, porque eu vou deixar de me dedicar a eles para ter que me dedicar a outra coisa, né? Às vezes eu escuto aí fora muita gente falando, o Mancini ele quer ser dono do Vitória. Muito pelo contrário, eu não quero ser dono de nada, eu quero ser dono da minha opinião. Eu quero que o departamento de futebol funcione muito bem. Eu me preocupo com as coisas do departamento de futebol. Se tiver qualquer coisa errada aqui no departamento de futebol, eu sou o primeiro a ir direto no presidente falar que está errado. Mas eu não interfiro na área de ninguém, até porque todo mundo tem a sua função num clube de futebol, dentro de uma estrutura. E é importante, quando você vê um clube organizado, que funciona bem, você começa a ver que todo mundo está no seu lugar. A hora que um começa a invadir a área do outro, aí você com certeza vai ver problemas.